Pode entrar. Não, Pedro, já tá aí? Eu tô aqui preparando os slides para nossa aula de cidadania. Como vai? Tudo bem? Seja bem-vindo. Oi, meninas, tudo bem? Como que vocês estão? Tudo bom? E aí, beleza? Tudo bem? Preparada hoje para a aula? Preparada aí, Max? Tudo bem? Senta aqui do meu lado. Como que tá aí? Preparado para a aula? Tô mais ou menos. Tem umas dúvidas aí. Sobre o que, por exemplo? Eu fiquei analisando a última aula que o senhor deu. Eu fiquei com uma dúvida, uma coisa, um nome específico. O que é verba carimbada? Do governo estadual ou do governo federal, que ela vem destinada a uma operação. Por exemplo, existe uma praça que está precisando fazer uma reforma. Tem uma praça que tem um coreto, um chafariz, alguma coisa, né? Ou nela inteira, que precisa passar por essa reforma. Então a prefeitura ela vai mandar um projeto pedindo ajuda, auxílio ao governo do estado ou ao governo federal, né? E aí eles vão enviar uma verba carimbada, que é destinada àquilo, né? Mas também tem prefeitos que ele aproveita, por exemplo, está faltando medicamento. Aí, a hora que chega a verba, ele vê uma situação assim, poxa, e agora? Eu compro medicamento ou vou arrumar a praça, né? Aí ele vai e compra medicamento. Pode? Não pode, porque a verba ela é carimbada para aquele destino, né? Aí entra como má administração, como um erro administrativo, né? Então, assim, isso aí dá processos, enrola um tempão. Mas eu estou muito feliz com o governo atual agora, né? O governo do estado, porque você viu as estradas? Né? Aqui, que vocês são de Jarinu, né? Aqui as de Jarinu, eles estão arrumando tudo e tal, mas isso é um projeto que chama Caminho Melhor. O Caminho Melhor, ele vai arrumar todas as estradas assim para fortalecer o agronegócio. Então o agronegócio ele precisa de uma estrada, porque ali passa carreta, caminhões, tratores e tudo mais, diferente de tempos atrás, que era carroça ou caminhonetinha, né? Carros pequenos. Hoje não. Hoje é caminhões gigantescos, carregando toneladas de alimentos e tal. Então, tem que ter uma estrada bacana. Professor, eu tenho uma pergunta. Diga. Alguns anos atrás, eu não lembro se era um professor de sociologia ou filosofia, mas ele disse que não era dever de um prefeito asfaltar as nossas ruas. Ele meio que fazia isso só para, por exemplo, garantir um voto ou para agradar, mas não era realmente o dever dele e as pessoas exigiam. E ele falou que eram pessoas desinformadas por pedir isso, sendo que não era dever dele, de um prefeito. Não, de forma alguma. As pessoas confundem, né, o dever de um vereador, o dever de um prefeito. Por exemplo, vamos separar então, né, poder executivo com poder legislativo. Poder legislativo, que é o vereador, que ele fiscaliza o executivo. E o prefeito, né, já fala executivo, ele executa. Tudo está nas mãos dele. O prefeito ele tem poder, sim, de arrumar, de fazer, de construir, e, claro, asfaltar. Né? Como que o centro de uma cidade vai ser só ruas de terra? Não, precisa, sim, ter saneamento básico e asfalto para o progresso da cidade. E, professor, em relação aos prefeitos que recebem verba, mas eles não usam essa verba para o bem da cidade, e sim para benefício próprio, o que o senhor acha disso? Então, boa pergunta, porque assim, quando um prefeito, ele não faz, ele está roubando, como todo mundo fala, né? O prefeito é corrupto. Mas não é só o prefeito que é corrupto, porque se ele conseguiu não fazer, se ele conseguiu roubar, né? Todos os vereadores roubaram, porque se eles estão lá, aquele monte de vereador que é para fiscalizar, e eles não fiscalizaram, e o prefeito roubou, todo mundo está de acordo, você concorda? Né? Então, assim, a diferença é que a verba vem, que nem esse governo do estado, né? O governador do estado está enviando verba para projetos de asfalto. Ele veio com umas ideias, umas propostas muito bacanas, né? E vamos asfaltar, vamos mudar a cidade, né? A cara do estado de São Paulo. Então, vamos asfaltar. A verba vem. E depois de tantos anos, né, sem asfalto aqui, agora chegou. Inclusive, na rua Ângela Lesse Larrubia e nas outras também está asfaltado, né? A Vila Tavares nova, né? Uma nova Vila Tavares, né? As pessoas falam assim, mas o prefeito está se aproveitando das obras do governo do estado para ganhar voto, como se ele tivesse feito. É complicado mesmo, mas veja bem,
essa verba está vindo para todos os municípios, só que tem municípios que fazem e tem municípios que não fazem. Tem muitas cidades, por exemplo, aqui no aglomerado urbano de Jundiaí, vamos falar, Jundiaí, estão fazendo muito, né? Asfaltando várias ruas, avenidas, colocando radares, câmeras. Aí as pessoas falam assim, mas a câmera é só para pegar multa. Não, agora tem monitoramento também. Vamos supor, o cara roubou sua moto, né? E aí você vai lá e avisa a polícia, acabaram de me roubar a moto, roubou aonde? Roubou no centro de Jarinu. Então, se tiver a câmera de monitoramento, ele fecha o circo. Por onde o cara for fazer a saída da cidade, você vai identificar para onde ele está indo. E você vai conversando, porque a Polícia Militar, ela é do estado de São Paulo, não é só daquele município. Ou seja, uma vez que você fez a chamada da Polícia Militar, ela está em conjunto para pegar esse ladrão. Entendeu? Uma força-tarefa ali para pegar ele. Então, assim, o monitoramento é muito importante. Então, assim, o prefeito da cidade, ele tem que estar ligado na quantidade de munícipes, nos ônibus, na quantidade de ônibus, porque assim, tem que ter qualidade de vida. Você vai pegar um ônibus, o ônibus está sempre lotado, você chega já no trabalho já suado, cansado, entendeu? Então tem que ter uma quantidade legal de ônibus, tem que ter uma quantidade, por exemplo, a saúde, né? É difícil falar, mas esse prefeito não investe na saúde. Por quê? O cara, ele vai no hospital, ele reclama do atendimento, mas esquece que nós estamos lidando com seres humanos. Então, assim, como que você vai cobrar do médico? Ele é concursado, se ele faz um bom atendimento ou não. Você já viu funcionários públicos, como que trata as pessoas? Isso é atendimento de ouvidoria, tem em todo lugar. Por quê? A pessoa tem aquela certeza que ela não perde o emprego e ela meio que relaxa. E ela fica cansada com aquela quantidade de pessoas diariamente ali na cabeça dela. Ele é ser humano. Só que assim, nós não podemos atribuir essa culpa ao prefeito. Você tem que olhar outros detalhes, como ambulância, né? Vou citar Campolim Paulista. Campolim Paulista, em umas outras gestões, as ambulâncias ficavam escondidas lá do outro lado da cidade. Você chamava até chegar ali, e o motorista, tinha lugar para deitar? Tinha leito? Não tinha nada. Hoje não. O 192, ele tem um pátio enorme, com lugar, com leito para descansar, várias ambulâncias novas. Então, isso é investir na saúde, dar condições, entendeu? Pensar no idoso. O idoso, ele aposentou, ele vai fazer o quê? E o pós, né? O que ele vai fazer? Ele vai ficar em casa assistindo televisão o tempo todo? Não, você tem que oferecer atividade, né? Inserir ele na sociedade de uma outra forma. Até agora você trabalhou, você fez muito pela sociedade, você contribuiu a tua vida inteira. Hoje você não paga para usar ônibus, hoje você não paga para praticar esporte, hoje a sociedade, a prefeitura, o município vai te dar condições de você fazer exercício físico, fazer uma natação, praticar um vôlei adaptado, entendeu? Como muitas cidades oferecem, né? Então, isso é cidadania, isso é você estar inserido na sociedade. Quando um governo, quando uma gestão, quando um prefeito, ele pensa no próximo, ele pensa na quantidade de ônibus, ele pensa em vias, né, pavimentadas no asfalto, ele pensa na segurança. A segurança é primordial, né? Os alunos vêm para a escola, dentro de uma escola tem usuários de droga, pior, vendendo droga. Então, assim, tem que ter presença da Guarda Municipal, tem que ter participação ativa da Polícia Militar, da Guarda Municipal, dentro da escola. Então, isso faz parte da onde? Da gestão. Professor, uma outra pergunta sobre a fiscalização em relação ao trânsito. Como é que pode fazer para melhorar essa fiscalização e por que hoje em dia ela não é tão boa assim? Então, é uma falha na fiscalização, né? A prefeitura, ela precisa... Ela tem os seus direitos, né, direito de cobrar, mas ela tem seus deveres também, né? Faz parte do dever da prefeitura, do poder da fiscalização de trânsito, por exemplo. Na Edgar Mazambuto, conhecida como SP-354, é a segunda rodovia aqui do aglomerado urbano de Jundiaí mais perigosa que temos aqui em toda a região. Ela só perde para a SP-332, que liga Jundiaí até Francisco Morato. Ali acontece uma vítima fatal, um acidente com vítima fatal, no mínimo por semana. E aqui não passa um mês se acontecer algum acidente com vítima fatal.
Tá? Então, assim, culpa de quem? Primeiro, fiscalização do DR, que é o Departamento de Estrada e Rodagem. Eles deveriam colocar uma fiscalização maior, porque não pode, em hipótese alguma, ter acessos. Na rodovia não pode ter acesso. A pessoa vai lá, ela coloca bar, venda de uva, venda de laranja, venda de um monte de coisa ali. O cara tá passando, ele vê, ele desviou a atenção, já tá perigoso. E pior, ele simplesmente entra, porque ele quer comprar uma uva para levar para casa. E na hora que ele entra, ele pode causar um acidente, entendeu? Então, assim, em rodovia não pode ter acessos, não pode ter comércios, né? E mais, para você... para que não evada, né, que você está ali na sua esquerda, na sua direita. Aí você, de repente, não quer, e você está no KM 76, que é da Edgar Mazamboto, que é em frente do Barril Grill. Você vai entrar ali no Barril Grill. Você não quer ir no retorno, que é no KM 78. Você quer entrar ali, você vai rodar um monte de KM. Então, simplesmente, você para no meio da rodovia, dá a seta e entra. Nossa, tá tudo errado. Entendeu? Então, assim, causa acidente. E o departamento de trânsito, ele está ali para ele prevenir, evitar, premeditar, pensar antes, porque o usuário, que é chamado, né, a gente chama de usuário, que é o motorista, o condutor, ele ali no momento do calor, ali ele não pensa, tá? E por isso que sai o acidente. 99% dos acidentes não são pela máquina, e sim pelo humano, erro humano. Falha humana, não é falha mecânica, é falha humana. Então, já que 99% dos acidentes são falhas humanas, devemos pensar pelo humano, ali, o condutor, fazendo o quê? Colocando barragem, para que ele não vire, chama New Jersey, né? Aqueles concretão de cimento ali, sabe, que vai no meio. Por quê? Porque ele não vai ter como ele passar, então ele vai ter que pegar o retorno lá na frente, evita. Outra coisa, prefeitura, isso aí já, prefeito. A pessoa tem um ponto de ônibus aqui do lado da rodovia e outro ponto de ônibus aqui do outro lado da rodovia. Para ela ir lá pegar o ônibus, ela tem que atravessar a rodovia 6 horas da manhã em horário de pico. Causa acidente. E pior, a dona Maria vem e os 2 cachorrinhos atrás. A dona Maria conhece que é o trânsito, que ela tem que parar e olhar. E o cachorrinho? O Toby morreu. Entendeu? Então, assim... tem que tomar cuidado, gente. Ali tinha que ser fechado. Como? Uma passarela. Tinha que fazer uma passarela. Passou da hora daquele lugar ter uma passarela. São vidas, são pessoas que estão morrendo ali constantemente. Isso que a gente não está falando dos cachorros. Se for colocar na ponta do lápis quantos cachorros morrem ali diariamente, não adianta nada falar assim, eu adoro o cachorrinho, mas ninguém pensa na passarela. E fechar ali cancela. Pensar na vida animal. Cachorrinho não sabe, ele não estudou trânsito, legislação, ele não tem CNH, então alguém tem que pensar por ele, entendeu? Fazendo a passarela, fazendo a cerca. A pessoa mora no Trieste e ela quer ir comprar no mercadinho da Cris Mari, que é ali embaixo. Sim. Eu tenho que atravessar uma rodovia, a SP 354, você tem noção? Nós duas também corremos esse risco, professor. A gente simplesmente alunas e somos obrigadas a atravessar aquela pista para conseguir chegar no ponto de ônibus e vir para a escola, senão... Adolescentes, crianças, indo pegar o ônibus escolar e atravessando uma rodovia, sim, a SP 354, segunda rodovia mais perigosa do aglomerado urbano de Jundiaí. Simples. Professor, o que o senhor acha sobre a falta de fiscalização em certos bairros da nossa cidade? Isso aí é o pior, a falta de fiscalização em bairros que é o complicado, porque a cidade ela começa a crescer de uma forma desordenada, né? Porque se não tem fiscalização, o cara invade, ele vê lá um bairro, um terreno, né? Há um barranco enorme lá, ele vai lá, cavoca um pouquinho, faz o barraquinho dele, faz uma casa, né? E constrói, e pior, ele pede instalação de energia, a Electro vai lá e instala, porque ela quer ganhar. Aí ela vai e instala. Não, tem que ter luz. Luz para todos. Vai lá e instala. Aí o coitado vai lá e faz um poço, né? Aí ele tem o poço. Ele tem saneamento básico? Não. Então ele faz a fossa do lado do poço. Então ele toma água com, né? É isso. Então assim, com cloroformos fecais.
Porque não tem um saneamento básico ali, eles não oferecem o básico. E tudo isso, toda essa desordem, toda essa bagunça, começa pela falta de fiscalização. Se existisse uma fiscalização, um órgão fiscalizador, ele não ia deixar que chegasse a esse ponto. Ele ia fiscalizar e falar, opa, alto lá, você não pode construir aí. Esse terreno é da prefeitura, esse terreno tem dono, esse terreno não tem dono, mas ele é perigoso. Não é assim, entendeu? Existem vários projetos, Minha Casa Minha Vida, existe um monte de projetos que a pessoa não precisa chegar a esse ponto de construir embaixo de um barranco, em lugares perigosos, entendeu? E mais, se a fiscalização existisse, eu volto na pergunta que ela fez sobre o trânsito, não teríamos tantas mortes, entendeu? Pessoas morrem por falta de fiscalização, por prefeitos que não sabem o que é para ele fazer. Um prefeito não é para ficar o dia inteiro em live, fazendo live no Facebook. Um prefeito, ele tem que organizar, tá? Quando eu falo sobre o prefeito, eu lembro de um clube que tinha em Campolim Paulista, tem ainda, né? Chama Sport Clube Internacional. A cor da bandeira desse clube, ele é vermelha e branca. Um belo dia, trocou a direção do clube, né? E entrou um cara lá que é palmeirense, ele chama de parmeirense, né? Aí entrou o parmeirense lá, adivinha o que ele fez? Verde e branco. Pintou o clube inteiro de verde e branco. Por quê? Para ele, o que vale é o time, não é o clube. Para ele, o que está em questão tudo ali é o ego dele. Eu sou parmeirense e dane-se tudo. Isso já é um sinal de alerta. Entendeu? Então, assim, que nem eu vejo um exemplo, Campolim Paulista, né? Tudo que você vê, o prefeito lá tá pintando a ponte, é verde. Tá pintando o ginásio de esporte, é verde. Tá pintando os ônibus da cidade de verde, as máquinas, as obras, tudo verdinho, porque a cor da bandeira da cidade é verde. Então, ele é criterioso, ele é fiel à cor, aos bons princípios, ao que ele está ali. Ele não está ali pelo ego, mas pelo amor pela cidade. Então ele quer fortalecer a marca, a identificação da cidade. Você vai em algumas cidades, é vermelha, você vai na outra cidade, é cinza, mas você vai em Campolim Paulista, é verde. Você vai em outras cidades, a cor da bandeira também é verde, ou azul e tal, mas tem prefeitos que pintam a cidade inteira de roxo. Muitíssimo obrigado por estar conosco aqui no canal Viajando na Band. Não se esqueça de se inscrever. Professor Rafa transmitindo o melhor de astronomia, geografia, história, filosofia e sociologia. Se liga aí nas próximas aulas e tamo junto!